Hola a todos. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy exploraremos una historia llena de emociones. La de De, Huyen y el inesperado regreso de la exesposa de De. Un acontecimiento que sacudió toda la paz que ellos habían construido. Desde el tenso enfrentamiento en el patio, hasta las lágrimas silenciosas en la noche, y el desgarrador momento en que De pasó toda la madrugada en el frío. Este episodio revela cómo el amor puede romperse y también cómo puede sanar. Si te gusta este video, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias. Aqui está a tradução completa para o português, com tom natural, fluido e emocional, mantendo o estilo dramático da narrativa original. Naquela noite, depois que Maya finalmente adormeceu, Huyen fechou a porta do quarto e desabou sozinha no escuro. Enquanto isso, De passou a noite inteira sentado no quintal. Não dormiu, não entrou em casa. Apenas ficou ali, deixando o frio o devorar, deixando o silêncio o castigar. Era como se ele quisesse que ela o entendesse mal, quisesse que ela pensasse o pior, quisesse se destruir antes que ela pudesse ir embora. Foi uma noite longa e dolorosa, dois corações sofrendo na mesma casa, mas separados pelo medo e por feridas antigas. E os dois se faziam a mesma pergunta: será que a paz que construímos é forte o suficiente para sobreviver a essa tempestade? Meus amigos, aquela noite foi só o começo. Porque na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol tocaram os ombros de De, Huyen saiu do quarto, olhos inchados, respiração trêmula, e o que aconteceu depois é uma cena capaz de apertar a garganta de qualquer um. Fiquem comigo até o final do episódio de hoje, porque depois de uma noite cheia de lágrimas, o amor deles está prestes a mudar completamente de direção. Não pisquem, vamos lá. No instante em que Tui disse, "Ele foi meu marido", o ar no quintal congelou. Huyen ficou parada, ainda segurando a mãozinha de Maya, mas por dentro, seu coração despencou como se alguém o tivesse mergulhado em água gelada. Ela não sentiu ciúme, não se sentiu ofendida. O que a invadiu foi medo puro. Medo de que tudo pelo que lutou, tudo em que Maya aos poucos aprendeu a confiar, a paz frágil daquele lar pequeno, pudesse ser destruído por alguém que resolveu aparecer depois de anos de silêncio. Huyen respirou fundo, lutando para afirmar a voz. "Se vocês querem conversar, eu posso esperar lá dentro, vocês dois." Mas antes que terminasse, De apertou sua mão com tanta força que ela se encolheu. "Não", ele disse firme, voz baixa e decidida. "Fica aqui. Não vou deixar ninguém te fazer sentir medo. E não quero que você entenda nada errado disso tudo." Pela primeira vez, Huyen viu algo afiado nos olhos dele. Não era raiva, era medo. Medo de perdê-la. Medo de que ela escorregasse como névoa se ele não segurasse firme. De virou-se para Tui, e as palavras que disse pareciam guardadas dentro dele há anos. "Tui, há 3 anos você foi embora. Sem adeus, sem assinatura, sem nada. Eu te procurei, não para te trazer de volta, mas para fechar o que ficou aberto. Você sumiu, completamente." Tui mordeu o lábio. Seus olhos tremiam, rápidos e instáveis, como se tentasse esconder emoções que insistiam em vir à tona. Por uma fração de segundo, só um batimento, Huyen viu algo dolorosamente humano na expressão dela. Ela não era a mulher fria e destruidora que todos descreviam. Havia cansaço nos olhos dela, algo esmagado por anos de silêncio. De continuou, a voz mais grave agora, mais segura. "Eu te devo um pedido de desculpas pelos meus erros do passado. Mas não te devo o futuro. Meu futuro não é mais com você." Aquela frase atingiu Tui como um soco inesperado.
Seus dedos apertaram a alça da bolsa, os nós ficando brancos. Os olhos tremeram, pouco para os outros notarem, mas o suficiente para Huyen ver. Então, o olhar de Tui desviou para a cerca de bambu. Atrás dela estava a senhora Lan, observando tudo, o olhar afiado como lâmina. Qualquer suavidade que Tui sentira desapareceu no mesmo instante. Aquele olhar da senhora Lan dizia tudo. Não vacile. Não esqueça por que você veio. Tui engoliu em seco, ergueu o queixo e perguntou friamente. Então me responde. Você já se divorciou de mim? Era exatamente a pergunta que a senhora Lan queria que ela fizesse. De apertou o guidão da moto com tanta força que o metal rangeu. Você sabe que não. Você foi embora antes de assinar qualquer coisa. Então, legalmente. Tui respondeu na hora, olhos cravados em Huyen. Eu ainda sou sua esposa. A respiração de Huyen falhou. Seu rosto amoleceu, depois endureceu. Antes que pudesse reagir, Di cortou. Tui, não distorça as coisas. Tui deu uma risada amarga. Mas a dor por trás daquela risada era inconfundível. Não estou distorcendo nada. É a verdade. O que nós tivemos ainda existe legalmente. A frase caiu no quintal como uma pequena explosão. Maia olhou para cima, confusa. Huyen puxou a filha para mais perto, levantou-se e, em vez de recuar, avançou. Parou bem ao lado de Dê, os ombros se tocando. Mana Tui, Huyen disse baixinho. Eu respeito o passado que você teve com ele. Se ainda há algo a resolver, eu estarei aqui. Não tenho medo. Di virou-se para ela, os olhos suavizando em descrença. Sussurrou, a voz falhando. Eu não quero que você carregue nada disso. Nada disso é culpa sua. Huyen balançou a cabeça com um sorriso cansado. Se você consegue enfrentar isso, eu também consigo. A voz dela não era alta, mas era firme, forte, honesta. E isso deixou Tui atônita. Ela não esperava que Huyen fosse tão calma, tão corajosa, tão verdadeira. Porque Huyen não a atacou, não a culpou, não se agarrou a Dé com medo. Ela simplesmente ficou ali. Uma mulher que escolheu amar sem tremer. E por um breve segundo, Tui viu claramente que Huyen realmente merecia a paz que ela mesma havia perdido anos atrás. Mas aquele momento frágil se quebrou, quando o olhar frio da senhora Lan cortou as folhas de bambu como uma faca. Tui se endireitou, apertando a bolsa. Di, disse rígida, eu preciso de clareza. O que vamos fazer com os papéis do divórcio? Di fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, a decisão já estava tomada. Amanhã de manhã eu te levo ao cartório. Vamos assinar. As palavras acertaram Tui com uma força que ela não esperava. Ela tremeu, se de choque, alívio ou coração partido. Ninguém soube dizer. Ao virar-se para ir embora, a bolsa escapou da mão. Um maço de papéis caiu no chão. Na página de cima, em letras grandes datilografadas, requerimento de divórcio, rascunho não protocolado. Huyen congelou. Suas mãos tremiam enquanto se abaixava para juntar os papéis. Não falou. Não olhou para ninguém. Apenas apertou os papéis contra o peito e saiu do quintal. A última luz do sol poente caiu atrás dela, alongando sua sombra no chão. Uma sombra cheia de culpa, arrependimento e decisões que ela já não podia desfazer. Di quis correr atrás, não para impedir, mas as palavras "você merecia coisa melhor" queimavam em sua garganta, implorando para serem ditas. Mas Huyen pousou suavemente a mão no braço dele. Deixa ela ir, sussurrou. O sorriso era fraco, mas a voz era terna. Quem volta assim não veio para brigar, veio para se libertar. O vento balançou as roupas no varal. Atrás da cerca de bambu, a senhora Lan enrijeceu, percebendo que seu plano tão bem elaborado começava a desmoronar.
Seus olhos brilharam de raiva, antes de se transformarem novamente em cálculo. Do lado de fora do portão, Tui parou. O vento escondeu a lágrima que escorreu por seu rosto. Algo nos olhos dela se partiu. Seu coração não era tão duro quanto a senhora Lan queria, mas a vida já a tinha empurrado para além do ponto sem volta. E quando o portão de bambu finalmente se fechou atrás dela, a paz na casa de Huyen Yi se quebrou. Como uma pedra atirada na água parada, as ondas se formaram, se alargaram, se espalharam, imparáveis, porque atrás de Tui e atrás do sorriso frio da senhora Lan, uma tempestade de verdade estava começando a se formar. O vento soprou pelo bambu, o varal balançou devagar e atrás da cerca, a senhora Lan ficou imóvel. Seus planos, semanas planejando, ensaiando, pressionando, começavam a escapar por entre os dedos. A expressão dela oscilou entre raiva e algo mais frio. Cálculo, novos planos, novos perigos. Do lado de fora do portão de bambu, Tui parou, só por um segundo. Virou o rosto para que o vento escondesse a lágrima que caía. Algo nos olhos dela rachou, algo humano, algo que ela tentou enterrar. Seu coração não era tão cruel quanto o plano que a senhora Lan queria que seguisse. Mas a vida a encurralara num lugar onde a suavidade era um luxo que ela já não podia mais ter. Naquela tarde, quando o portão se fechou de vez, a paz na casa de Huyen Yi nunca mais foi a mesma. Era como se alguém tivesse jogado uma pedra num lago calmo, ondas se formando, se espalhando, bagunçando tudo o que eles achavam que estava firme. O resto do dia passou devagar, pesado como uma brisa úmida. Huyen tirou a mesa do jantar, fazendo tudo no automático. Não esqueceu de sorrir para Maya, não esqueceu de limpar o arroz dos lábios dela, não esqueceu de colocá-la na cama, mas cada gesto era mais lento, mais suave, mais carregado. Dia seguia de longe, calado, como uma sombra que não sabia falar. Queria dizer alguma coisa, qualquer coisa. Queria abraçá-la, perguntar para ela não guardar a dor sozinha. Mas cada vez que abria a boca, nada saía. A garganta parecia cheia de pedras. Quando Maya finalmente dormiu, Huyen foi para a sala. Dia estava sentado à mesa, fingindo olhar o caderno de contas, mas não virava as páginas. Não lia, só encarava. Vou dormir, Huyen disse baixinho sem olhar para ele. Dia levantou num pulo, como se um fio invisível o puxasse. Huyen. Ela balançou a cabeça com um sorriso fino, frágil. Dia, por favor, estou cansada. A gente conversa amanhã. Ela entrou no quarto e fechou a porta devagar. Mas no instante em que a tranca clicou, os olhos dela se encheram de lágrimas. Sentou-se na beira da cama, mãos cobrindo o rosto, ombros tremendo. Não chorava por ciúme. Não chorava por medo de que ele fosse embora. Chorava porque lembranças que ela tinha enterrado voltavam todas de uma vez. Lembranças de traição, de humilhação, de ter que aguentar calada. Lembranças que ela lutou tanto para esquecer. E agora tinha pavor. Pavor de que o passado voltasse por outra porta. Os soluços eram pequenos, quase sem som. Se misturavam à escuridão como gotas de chuva bem fraquinhas. Mas quem estivesse perto veria seus ombros tremendo devagar, como ondas batendo na praia sem parar. Lá fora, depois de alguns minutos, Dia saiu de casa em silêncio. Ficou parado um instante, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. O coração pesado, embolado, doendo. Não podia entrar no quarto dela. Não podia sentar ao lado dela. Não conseguia bater. Só precisava de ar. Precisava pensar. Precisava se perguntar: o que eu faço para ela não se quebrar? A noite estava quieta. O luar escorria pelas folhas de bambu,
jogando sombras douradas pálidas no chão. O vento balançava as bananeiras. O cheiro de terra, frio e úmido depois do orvalho da noite, enchia o ar. Dissentou-se no degrau da varanda, olhando o quintal escuro. Lama seca ainda grudava teimosa nas rodas da moto. Restos do caos daquele dia. Apertou as palmas das mãos nos olhos, cotovelos nos joelhos, soltando um suspiro longo e trêmulo. E então, numa voz tão baixa que o vento quase engoliu, murmurou: "Me perdoa, Huyen, por te fazer sofrer por causa do meu passado." A única resposta foi o leve farfalhar do bambu. O tempo passou. Minutos viraram hora. O orvalho se juntou nos cílios, no cabelo, na camisa. A noite ficou mais fria. A névoa engrossou ao redor dele e ele ainda não se mexeu. Em qualquer outra noite, Huyen teria aparecido ao lado dele com um suéter ou uma xícara de chá quente de gengibre. Teria dado um empurrãozinho de leve, brincando que ele ia pegar um resfriado. Mas naquela noite, ela chorava no quarto, sem saber que ele também estava se desfazendo. Por fim, ele abraçou os joelhos, encolhendo-se como uma criança querendo sumir. O homem forte e capaz que todos viam tinha desaparecido. O que estava sentado ali na varanda era alguém sofrendo, se culpando, apavorado de perder a mulher que amava. As horas passaram. No quarto, Huyen se mexeu na cama, enxugando as lágrimas. Ficou deitada, escutando, esperando passos, torcendo para que ele entrasse, nem que fosse por um instante. Mas a casa estava quieta, quieta demais. Ela se sentou de repente. Algo no peito dela apertou. Levantou-se, foi até a porta e a abriu devagar. O que viu fez o ar prender na garganta. De ainda estava lá fora, encolhido, tremendo, roupa molhada de orvalho, cabelo pingando, dedos dormentes. Nem percebeu a porta se abrir. Parecia perdido, alguém vagando numa noite sem luz nem direção. Huyen tapou a boca para abafar um soluço. O peito doeu forte. Ela tinha pensado que ele não se importava, que estava sendo frio, que a estava deixando afundar sozinha na dor. Mas agora, ela entendeu. Ele estava sofrendo ainda mais. Fechou a porta com cuidado e encostou na parede, lágrimas escorrendo pelo rosto. Dessa vez não por ela, mas por ele. Quando o galo cantou ao longe, o quintal estava coberto por uma névoa fina, suave como véu. E não tinha se mexido. Olhos vermelhos, lábios secos, mãos duras de frio. Huyen abriu a porta, saiu com um suéter fino. Cabelo bagunçado, olhos inchados, mas a voz suave. Mais suave que a luz da manhã. Sussurrou. "Entra. Por favor." Ele ergueu a cabeça de repente, assustado, como se tivesse sido pego. Levantou-se rápido. "Desculpa. Não queria que você se preocupasse. Eu só não sabia o que fazer." Ela se ajoelhou ao lado dele e pegou sua mão gelada com carinho. "Você está congelando. Não fica aqui fora sozinho." Ele olhou para as mãos deles, depois para ela. A voz tremeu. Não de frio, mas de medo. "Eu tinha medo que você estivesse brava, que pensasse que eu escondia alguma coisa, que você fosse embora." Huyen sustentou o olhar dele, a voz baixa, mas clara. "Sim, doeu. Sim, eu chorei. Sim, eu tive medo, porque o seu passado ainda não acabou." Fechou os olhos devagar. "Mas," ela acrescentou quase num sussurro, "eu nunca pensei em ir embora. Nenhuma vez." Os olhos dele se abriram, brilhando de alívio, como se alguém o tivesse tirado da água bem no instante antes de afundar. Huyen colocou a mão suavemente sobre o coração dele. "Vamos entrar. Te ver assim dói." E quando ele abaixou a cabeça, ela o abraçou. Um abraço quente, frágil, recolhendo toda a noite que ele passou lá fora, gelado e sozinho, tentando não desmoronar.
O vento da manhã passou leve pelo telhado. A luz cedo derramou-se sobre os ombros dos dois. O mesmo quintal que tinha visto a tempestade no dia anterior. Agora se acalmava, aquecia-se com o bater firme de dois corações que se encontravam de novo. O dia começou. Um novo começo, depois da noite mais difícil do amor deles. En esta historia, se ve atrapado entre la responsabilidad y la emoción, cuando su esposa se acerca inesperadamente a Huyen. Lo que comienza como un encuentro tenso, pronto revela capas más profundas de malentendidos, intenciones ocultas y miedos que nunca fueron confesados. Mientras Huyen intenta mantener la calma, comprende que la esposa de D no solo busca respuestas, sino también una confirmación de algo que sospecha desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, D corre hacia Huyen cuando ella dice, «Me duele el estómago», solo para llegar y presenciar algo que ninguno de ellos esperaba. Los campos, la luz del atardecer y el silencio pesado se convierten en el escenario de un momento que podría cambiarlo todo. Pero justo cuando la verdad parece estar al alcance, surge un giro inesperado. Lo que suceda después podría transformar sus vidas para siempre.